Começando agora mais um Se Liga Futebol, seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Terça-feira, 17 de junho de 2025. E olha, que dia, hein? Vamos fazer aquele giro completo. Tem muita bola rolando no Mundial de Clubes da Federação Internacional de Futebol Associação, lá nos Estados Unidos. Estreia vitoriosa do Flamengo, um jogaço cheio de expulsões entre Boca Juniors e Benfica. Ufa! O Brasileirão deu uma pausa, mas a gente te conta como ficou a tabela. E tem mais, classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 garantida, final emocionante da Liga das Nações da União das Associações Europeias de Futebol e, claro, as últimas do mercado da bola que está quente. Fica ligado. Vamos começar então pelo Mundial lá nos Estados Unidos. Ontem, segunda, o Flamengo entrou em campo. E estreou bem, né? Vitória segura, 2-0 sobre o Esperance de Tunis. E o técnico Felipe Luiz já mandou o recado, pensando no Chelsea, que é o próximo adversário. Ele disse que defesa ganha campeonatos. Parece focado, né? Totalmente. E essa mentalidade vai ser importante, porque o Chelsea também venceu. Fez 2-0 no Los Angeles FC, jogo controlado deles também. Pois é, mas falando em jogo, que não foi nada controlado, o que foi Boca Juniors e Benfica lá em Miami, hein? Nossa senhora, que jogo foi esse? Terminou 2-2, mas, assim, quanta história. O Boca abriu 2-0 rapidinho, gols do Merentiel e do Batavilha. Pensei, pronto, resolveu. Todo mundo pensou, né? Mas aí o Benfica foi buscar Di Maria de pênalti e depois o Otamendi empatou. E o clima esquentou de um jeito. Esquentar é pouco. Foram 3 expulsões. O Herrera do Boca, que já tinha saído, levou vermelho no banco. No banco? Sim. E o Belotti do Benfica, depois que o árbitro assistente de vídeo chamou por uma falta bem dura, e a Ingo Figal do Boca no finalzinho. Uma loucura. Caramba. E depois do apito final, o Di Maria estava revoltado com a arbitragem. Falou que o juiz deixou bater demais, sabe? E o técnico do Boca também reclamou principalmente do pênalti pro Benfica. Enfim, clima pesadíssimo. Com certeza. Jogo pra ficar na memória, mas pelos motivos errados, talvez. E pra gente fechar esse giro do Mundial, no fim de semana aconteceram outros jogos, né? Sim, tivemos do Palmeiras empatando em 0-0 com o Porto, um jogo mais morno. Já o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1. Isso, e tivemos 2 goleadas bem expressivas. O Paris Saint-Germain fez 4-0 no Atlético de Madrid. E o Bayern de Munique, meu Deus, 10-0 no Auckland City. 10. Assim. Nem tem muito o que comentar, né? É um passeio. Pois é. Bom, com o Mundial a todo vapor, o nosso Campeonato Brasileiro deu aquela parada estratégica. Exato. Série A só volta lá pro dia 13 de julho. Deu tempo para respirar. Antes da pausa, só para lembrar, o Flamengo terminou na liderança. E uma notícia não tão boa para o pessoal do Sul. O Internacional acabou entrando na zona de rebaixamento depois dos jogos do dia 12 de junho. Uma situação complicada ali. E alguns jogos foram adiados também por causa do calendário. Mas nem tudo parou por aqui. Tivemos o sorteio da Copa do Brasil, já sabemos os confrontos das oitavas. E que sorteio, hein? Olha só. Corinthians contra Palmeiras, só isso? Que clássico nas oitavas. Promete demais. E tem também Botafogo contra Red Bull Bragantino, outro jogo que deve ser muito bom. Esses jogos vão rolar no fim de julho e começo de agosto. Já tô ansioso. E não vamos esquecer do futebol feminino. O Brasileirão A2 está pegando fogo com a definição das quartas de final. Times tradicionais como Santos, Botafogo, Atlético Mineiro, que caíram ano passado, estão na briga para voltar para a elite. É legal ver essa disputa. Mostra a força da competição, né? E na Série A1, o Corinthians feminino conseguiu uma vitória importante contra o Internacional no domingo. Exato, seguem firmes lá na ponta. Mudando de assunto agora, indo para seleções. Que notícia boa pra gente, hein? Opa, notícia excelente. Classificação para a Copa do Mundo de 2026 está garantida. Veio com aquela vitória sofrida contra o Paraguai, 1-0, gol do Vini Júnior no dia 10. Sofrida, mas importantíssima. E foi a primeira vitória do Carlo Ancelotti no comando da seleção principal, né? Tira um peso. Com certeza, dá tranquilidade para trabalhar. E com os outros resultados da rodada, a classificação veio antes do esperado. Pois é. E essa rodada foi decisiva para outros times também. O Chile, por exemplo, ficou de fora da Copa. Uma pena para eles. É verdade. E falando em futebol de seleções, mas lá na Europa, que final tivemos na Liga das Nações
da União das Associações Europeias de Futebol. Nossa, Portugal e Espanha foi um jogaço, dia 8 de junho, né? Isso, empate em 2-2 na prorrogação, teve gol do Cristiano Ronaldo para Portugal no tempo normal. E aí foi para os pênaltis e deu Portugal, 5-3. Segundo título deles na competição. Jogo muito equilibrado, decidido no detalhe. Mostra a força de Portugal. Sem dúvida. Mesmo com renovação, continuam competitivos. E para fechar nosso giro de hoje, vamos falar de mercado da bola, que tá fervendo. Como sempre nessa época, né? Muitas movimentações. O Liverpool não brincou em serviço. Contratou Florian Wirtz, aquele meia do Bayer Leverkusen. Pagaram uma fortuna, parece. É o que dizem. Pode ser um valor recorde para o clube. Mas o Wirtz é um talento absurdo, né? O Liverpool está apostando alto nele para o futuro. Fez uma temporada fantástica na Alemanha. Faz sentido o investimento, então. E teve mais brasileiro mudando de clube na Europa. Sim, Matheus Cunha foi anunciado pelo Manchester United. E o Estevão, aquele garoto ex-Palmeiras, foi confirmado no Chelsea. Joia brasileira brilhando lá fora. E por aqui também teve negócio. O Soteldo trocou o Santos pelo Fluminense. O que acha dessa? Olha, é uma aposta interessante do Fluminense. O Soteldo tem qualidade. Vamos ver se ele se encaixa no estilo do Diniz. E o Botafogo também se reforçou no ataque, trouxe o Correa, que estava na Inter de Milão. Bom nome também. E para fechar, mudanças nos comandos técnicos. Igor Tudor assumiu a Juventus. E Gennaro Gattuso é o novo técnico da seleção italiana. Surpresa essa, hein? Bastante. O mercado não para mesmo. Ufa, é isso. Quanta coisa aconteceu. Esse foi o nosso Se Liga Futebol de hoje, terça-feira, 17 de junho. A gente espera que esse resumo ajude a começar o dia bem informado. Valeu demais pela companhia. A gente continua de olho em tudo, pode deixar. Continue ligado com a gente para não perder nada do mundo da bola. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Esse calendário está cada vez mais apertado, ainda mais com esse novo Mundial de Clubes gigante. A pergunta que fica é, até onde vai a corda para o físico dos jogadores? É um assunto para a gente acompanhar bem de perto. Até a próxima.